Olá, CDD06, é aqui mesmo que eu vou chegando hoje. Gente, hoje vocês sabem, né, que nosso conteúdo será gravado. Não teremos nossa maravilhosa aula ao vivo, mas não fiquem tristes. Eu sei que vocês morrem de saudade de mim, eu sei que é muito amor. Gente, brincadeira, nós iremos agora fazer um rodízio, certo? Vai ter sábados que vai ser ao vivo e vai ter sábados que vai ser gravado, ok? Então esse sábado agora foi sorteado para ser gravado. E aí no próximo nós nos encontremos e aí fazemos toda aquela festa que a gente adora, certo? Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 8 do livro Saúde e Seus Cuidados. E esse livro é o que, minha gente? É o último livro de vocês, não é isso? E aí nós iremos trabalhar o capítulo 8, a página 40, e nós iremos falar sobre doença de Alzheimer. Esse homenzinho aí, esse senhorzinho aí quebrando a cabeça, né? Então nós iremos falar sobre Alzheimer. Um conteúdo bem relevante aí, né, para essa carga de vocês. Gente, antes da gente começar o nosso conteúdo novinho de hoje, eu preciso revisar o nosso conteúdo anterior, que a gente estudou sobre AVC, exatamente. A gente falou sobre AVC, né? Nós conhecemos um pouco mais sobre essa patologia. Nós vimos que existem dois tipos de AVC, que são quais? Isquêmico e hemorrágico, exatamente, né? A gente viu que o isquêmico é por causa de uma obstrução e o hemorrágico é por causa de um extravasamento de sangue, né? Quando o vaso ele se rompe, uma ruptura aí. E aí a gente viu que o paciente, os sintomas que o paciente pode demonstrar, como nós devemos tratar esse paciente, né, na nossa vivência como cuidador. Então foi muita informação legal, não é isso? Os fatores que pode desenvolver aí o AVC, foi muita coisa interessante. Então, para quem ainda não fez aquela leitura, peguem o material de vocês em mãos. Eu já estou com o meu aqui, ó, o livrinho de saúde e seus cuidados. Peguem o livro, abram no capítulo 8, certo? E já vamos lá. Que hoje nós iremos aprender sobre doença de Alzheimer, né? Conhecer os estágios dessa patologia e algumas dicas do cuidado, né? Como é que, da rotina de vocês de cuidador, como é que vocês podem aí estar cuidando, estar trabalhando com esses idosos, certo? Com esses pacientes com Alzheimer. Então, se você ainda não fez aquela leitura prévia, dá uma pausa no vídeo, lê, faz as marcações de vocês e depois libera aí para que tudo comece, certo? Gente, eu já inicio fazendo uma pergunta para vocês, como sempre, que diz o seguinte: você sabe o que é doença de Alzheimer? Você sabe o que é o Alzheimer? Já trabalhou com alguém? Convive com alguém com Alzheimer? Ou, minha vizinha alguma coisa do tipo? Se você já trabalhou ou convive alguma coisa do tipo, comenta lá no grupo qual foi a sua experiência, como é que essa pessoa se comporta, como é que os familiares convivem com esse paciente. Comenta lá no grupo do WhatsApp pra gente interagir um pouco mais, certo? Então, gente, eu trago umas informações aqui para vocês sobre a doença de Alzheimer. E aí nós temos aqui o conceito que diz o seguinte: a doença de Alzheimer é um tipo de demência que é uma diminuição lenta e progressiva da função mental, que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade de aprender. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer, ela atinge a nossa caixa craniana. O que tem dentro da nossa caixa craniana? Nosso cérebro, né? E aí ela atinge as substâncias super responsáveis aí pela questão da nossa função mental, né? A gente sabe que o nosso cérebro, ele é responsável por todos os comandos do nosso corpo e por isso a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa zelar muito por ele, porque se ele danificar, todo o resto do corpo vai ter alguns probleminhas aí, não é isso? Então, nós sabemos que entre 60% a 80% dos idosos, né, essas informações aí são informações que tem aí no material de vocês, a causa da demência é a doença de Alzheimer, né?
É raramente sua existência em pessoas com menos de 65 anos, por isso que nós dizemos que a doença de Alzheimer é patologia da terceira idade, né? Porque a causa da demência, ela sempre é mais desenvolvida, né, e diagnosticada na terceira idade. Antes disso, não se tem casos de pessoas com 20 anos com Alzheimer. Não tem, né? Pode acontecer o quê? A pessoa teve um traumatismo craniano, alguma coisa, alguma patologia, sem ser o Alzheimer, que desenvolveu aí uma demência. Mas não quer dizer que essa pessoa ela tem Alzheimer com 25 anos. Não. O Alzheimer ela é uma doença característica da terceira idade, ok? A maior prevalência é em idosos acima de 60 anos de idade, como eu falei para vocês, que sofrem com Alzheimer. O percentual de pessoas com a doença de Alzheimer aumenta com a idade. Então, com o decorrer da vida, você está propício aí a desenvolver a doença de Alzheimer, certo? Então, de 65 a 74 anos, 3% dos idosos tem chance de desenvolver aí ou tem o Alzheimer, certo? 75 a 84 anos, 17% dessa faixa etária de idade aí tem o Alzheimer, tem essa demência. E 85 anos para cima, 32% dos idosos eles têm aí a demência ou têm a predisposição de desenvolver, certo? A facilidade maior de desenvolver. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença que atinge a região cerebral, faz com que o paciente modifique seu comportamento, perca a noção do juízo crítico, né? Entre outros comportamentos aí, ou entre outros pontos e fatores que é estimulado pela doença de Alzheimer, né? Que o paciente ele vai perdendo algumas informações super importantes que a gente vai ver agora aqui em fases da doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença ela passa desde a fase inicial para a fase intermediária até a fase grave, né? E aí vocês muitas vezes estão com esse paciente desde a fase inicial. Até então tem pacientes, tem família que só querem cuidador depois da fase mais grave, né? Isso, mas o importante é vocês conhecerem todas essas fases, porque muitas vezes tem pessoas que leigas que acham que o idoso ele está se comportando dessa forma porque é um idoso teimoso, porque é um idoso que é ruim, né? Tem gente que diz isso, isso é de ruindade. Gente, não é. É justamente a fase, a doença faz com que esse idoso tenha esse comportamento. E aí na fase inicial nós temos o quê, né? Lapso da memória recente. Então a pessoa tem esses lapsos de curta memória, né? Esquece coisas com facilidade que acabou de acontecer. Mudanças de comportamento, né? O introvertido fica falante ou vice-versa. A pessoa que é falante já fica mais caladinha. Senso de direção comprometido, então existe um cuidado a mais com esses pacientes quando eles vão passear ou fazer alguma coisa fora de casa. Muitas vezes não é indicado eles saírem sozinhos, né? Porque justamente eles se perdem e aí esses episódios de pequenos lapsos de memória, né? É que vai surgindo aos poucos. Então, às vezes, eles ainda estão conscientes de muita coisa e aí, do nada, acontece esse lapso. Bom, por exemplo, todo dia faz o mesmo caminho da padaria, mas de uma hora para outra, esqueceu como é que volta para casa. Acontece nas fases iniciais. Eu posso até indicar para vocês um filme, eu não tô lembrada do nome do filme, certo? Mas eu vou colocar lá no grupo de vocês. Um filme muito bom, que fala sobre um idoso, um senhor que tem Alzheimer. E no início do filme é bem engraçado, porque ele vai no médico, porque justamente tá tendo esses lapsos de memória, né? Vai no médico e aí quando ele chega lá no médico, ele diz... O médico pergunta, o senhor tá sozinho? Aí ele diz, estou. O senhor tem família? Ele diz, não. Ele bem conservado, né? Ele conversando com o médico até acreditando, porque ele falava tão assim firme, né? Aquela coisa toda. E aí o paciente, aí ele vai e diz, olha, o senhor tá com Alzheimer, aí explica tudo, aquela coisa toda.
Quando ele sai, que o médico abre a porta para ele sair do consultório, a filha dele tá lá fora. Então ele tinha acabado de dizer que não tinha família, que tava sozinho, que não tinha ninguém. E a filha dele, quando o médico abre a porta, a filha dele vai e diz, papai, aquela coisa toda, né? E aí o médico fica olhando assim, meu Deus, né? Até o médico ficou meio perdido. Então eu vou indicar esse filme pra vocês, é bem legal, porque é a história desse idoso que tá desenvolvendo a doença de Alzheimer. E ele quer reencontrar o amor antigo da juventude. Gente, é muito maravilhoso. E aí eu passo pra vocês, certo? Vocês vão ver, porque no filme, essas fases, ela é muito bem descrita. A fase inicial, a fase intermediária, até chegar à fase grave, que é do final do filme. Então, por isso que eu vou passar pra vocês verem ainda mais como é. Porque eu falando, às vezes a gente não consegue assimilar, mas quando a gente vê ou quando a gente vive a realidade, ou quando a gente visualiza, a gente consegue assimilar melhor, certo? E aí nós temos a atitude mais agressiva, que é normal, certo? Para a pessoa que tá desenvolvendo o Alzheimer, eles podem passar a ser mais agressivo. Por isso tem muitos vídeos de idosos aí reclamando, brigando com o povo, né? É normal da idade, ou perdão, da fase da doença. A teimosia, insiste em dizer que não há nada de errado com ele, né? Então o filme relata muito isso, que ele diz que ele não tem nada. E realmente, na vida real, eles começam a dizer, mas todo mundo esquece alguma coisa. Porque acontece essa teimosia? Os familiares já começam a perceber e já querem regrar muita coisa deles, como a saída sozinha, né? Fazer uma atividade que talvez ele se machuque. Então, essa teimosia é bem presente. Fase intermediária, né? A perda da memória se intensifica, a repetição de informações, sempre está dizendo provavelmente a mesma coisa, o estranhamento constante dos parentes da própria casa. Então, eles podem estar muito bem sentados na casa deles e dizer, ei, quando é que você vai me levar para casa, hein? Ou a filha falando com ele e ele dizendo, ei, você conhece minha filha? E a própria filha falando com ele. Então, pode acontecer sim, certo? Estresse psicológico e depressão, agressividade quando é contrariado, dependência física, algumas atividades se tornam perigosas, né, para esse paciente, então por isso que ele precisa de uma pessoa ali por perto. E o vocabulário, o doente esquece palavras óbvias, então às vezes ele tá tomando café e esquece que aquele nome daquele líquido é café. Então é normal sim também aí para o paciente. Gente, agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa fase aqui, que é a fase mais grave, certo? Da doença, que é a dependência física total. O idoso, ele volta a ser totalmente uma criança, um bebê, né? Os comandos cerebrais já foram destruídos, então eles não conseguem mais formular frase, fazer, nem deglutir, né? Eles conseguem mais andar e falar, não reconhece ninguém, nem a si mesmo, não sabe nem quem é ele, nem sabe nem onde ele tá, né? Problemas, várias infecções que podem ser desenvolvidas pela dificuldade da ingestão de água, por outros problemas também, como alimentação. Gente, é uma cascata de problemas, né? A deglutição, ele esquece como é que se alimenta, não sabe mais como é que dá o goto. Então, a gente sabe que muitas vezes... Desculpa, me engasguei aqui com... Perdão, gente. E aí a gente sabe que muitas vezes eles perdem a noção de deglutir, de comida, e aí vão precisar utilizar sondas. Gente, é aquele problemaço mesmo da saúde, certo? Surgimento de alguns problemas por estar acamado, né? Alguns ferimentos, alguns edemas, alguns problemas de circulação justamente pela quantidade de tempo que ele tá ali móvel, né? Aquele paradinho na morbidez, sem se movimentar, sem fazer nada, certo? Então, esses são os estágios da doença de Alzheimer, desde o estágio inicial ao estágio grave. Professora, todo idoso, se tiver Alzheimer, vai passar por essas fases? Provavelmente sim, certo? Provavelmente sim. Por quê? O Alzheimer, ele não tem cura. O Alzheimer, ele tem tratamento para que o paciente ele tem uma diminuição na velocidade da doença, mas é uma doença crônica.
ele vai conviver pro resto da vida com essa patologia. Então, a tendência é ela evoluir. Agora, a gente tem que fazer de um tudo para que essa evolução seja o mais devagar possível, né? E aí o diagnóstico, os médicos geralmente podem diagnosticar a doença de Alzheimer com base no seguinte: avaliação de um médico, certo? Médico clínico geriatra. Teste do estado mental, existe um teste que a gente faz para avaliar a questão mental do paciente. Geralmente exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, podem mostrar como está o cérebro desse paciente. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de como é que fica, certo? Resultado de testes neuropsicológicos, neurológicos e neuroimagens. E aí, juntando tudo isso, a gente faz o quê? Tem um diagnóstico preciso de doença de Alzheimer. E aí aqui eu tenho outras informações que diz o seguinte: os fatores de risco, né? Quem é que pode desenvolver, quem é que pode ter uma predisposição maior a desenvolver aí o Alzheimer? E os fatores são inflamação sistêmica, obesidade, sexo feminino, traumatismo craniano, diabetes, entre outros problemas que pode desenvolver, que pode ser estimulador da doença de Alzheimer, certo? E aí, ó, aqui é uma imagem de uma ressonância magnética, certo? De um cérebro saudável, tanto ele por fora como ele em cortes, né? Quando a gente vai fazer a ressonância, a imagem ele faz cortes. E aí esse corte a gente vê, ó, que toda a região cerebral ela é muito afetada. A substância cinzenta do nosso cérebro é extremamente afetada, né? O nosso cérebro ele fica com esses vácuos reais, né? Os sulcos eles vão ficando cada vez mais profundos e proeminentes. E aí tem toda toda essa questão, né, a diferença é nítida entre a substância cinzenta, entre todas as informações neurais que a gente pode observar aqui. Então, por isso que o paciente ele sofre tanto, porque o seu comandante, ele tá perdendo muitas informações, que o comandante é o quê? O nosso cérebro. E aí, se o cérebro ele perde todas as informações importantes, tá aí, né, pra gente ver como é que fica o nosso cérebro. E não é porque o paciente é ruim, não é por causa disso e aquilo outro, é porque justamente está tendo uma alteração bem significativa aí na cabecinha dele, certo? Papel do cuidador no tratamento da doença, como é que vocês podem ajudar aí, né? Gente, higienização do paciente, sempre é importante a gente manter. Administração dos medicamentos, nunca esquecer os medicamentos. Estar atento, se está realmente fazendo efeito, se não está. Afeto e atenção também entra bastante aí, né? A gente sempre tem que ter muita paciência, muita dedicação, muito cuidado com esse paciente, porque muitas vezes é mal interpretado. Esse paciente assim, assim, assado, fazendo isso porque quer. E não é porque ele quer, gente. Ninguém tem esses tipos de comportamento, porque eu quero. Não é, certo? Principalmente a terceira idade, que eles são mais carentes, eles gostam mais desse afeto. Cuidados no lar, né? O lar do paciente com Alzheimer, ele tem que estar adaptado para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado de a cama tá no lugar ok, o quarto tem banheiro, tem as barras de proteção, vão tirar tapete da sala para evitar quedas. Então, o lar do idoso, ele tem que estar totalmente adaptado. Eu costumo dizer que o maior pecado dos familiares é levar o idoso para morar na sua casa e o idoso é que tem que se adaptar à casa daquela pessoa. E não é assim, certo? A casa que tem que ser adaptável para o idoso, para ele se sentir aconchegado, para ele gostar de estar ali, certo? E até mesmo para prevenir alguns problemas futuros, como quedas, ou até mesmo a falta de se movimentar, o medo de se movimentar dentro de casa, por causa que a casa tem muito isso e muito aquilo, ok? Gente, sobre a atividade. A atividade, eu vou perguntar o quê, crianças? Gente, eu vou falar coisas que eu acabei de falar aqui pra vocês, né? Eu posso perguntar o que é a doença de Alzheimer, cite os estágios da doença, características dessa doença. Então, são perguntas de tudo que a gente acabou de aprender aqui. Então, não deixem para responder de última hora. Terminou de ver o vídeo, já vai lá, já responde o questionário rapidinho, manda um joinha, professor, ó, tá ok minha atividade. Porque aí eu vou acompanhando ainda mais, né, vocês, e é uma forma de vocês estimularem os coleguinhas de vocês também, certo? Então, nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2,
Então já vão fazendo aquela leitura, já vão marcando aí as dúvidas que vocês têm, que nós iremos falar sobre diabetes, ok? Deixo aqui a minha frase, né, desse sábado, desse final de semana maravilhoso para vocês, que diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Às vezes a gente fica tão ansioso para terminar logo, para fazer logo, para ver logo o final, e a gente perde de observar e de analisar tudo aquilo que tem o nosso caminho até a gente chegar lá no final, né? Muitas vezes a nossa caminhada, o que a gente vê durante esse caminho é que vai contribuir para o ser humano que a gente vai ser, né? Então, vamos subindo cada degrau de cada vez, vamos observando tudo que tem ao nosso redor e vamos aproveitar toda essa subida até lá, ok? Gente, é isso. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Um super beijo no coração. Sintam-se fortemente abraçados, né? E até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Então, tchau, tchau. Milhões de beijos. E até sábado que vem. Tchau, meu povo lindo.